Fala nação, aqui é o Diego Alves e hoje o Papo Reto é aqui comigo. Valeu! Olha, o sonho de toda criança, né, é ser jogador de futebol, ainda mais num país que vive o futebol do jeito que é aqui no Brasil, né? Mas o meu gosto foi se tornando assim, foi normal, foi um processo natural, não foi nada forçado, não foi nada obrigado. Acompanhava, né, meu pai sempre nos jogos, assim. Tive a primeira oportunidade de jogar no futebol de salão, que foi em São José dos Campos. E a partir daí eu comecei a tomar gosto por essa posição. Do futebol de salão eu passei para o futebol de campo. E as coisas sempre aconteceram bastante rápido assim na minha vida, né? Então, já dando um salto, né, aos 16 anos eu fiz meu primeiro contrato profissional. E aos 18 eu fui vendido para o Atlético Mineiro. Então, minha infância foi praticamente... não tive, né, essa liberdade toda de que toda criança tem, mas ao mesmo tempo também, por outro lado, consegui ganhar na parte do futebol. É igual quando você deixa a sua casa para ir jogar, né? Aconteceu comigo, né? Eu saí cedo para o Atlético Mineiro. Bom, cedo, né? Com 18 anos. Mas é mais ou menos a mesma situação, porque você deixa de lado seus amigos, você deixa para trás a tua família e vai tentar viver um sonho, uma aventura, né? Como eu falei, com o passar do tempo, a responsabilidade aumenta. Quando eu fui para a Espanha, eu me lembro bem até hoje, né? Não conhecia nada, né? Fui de braços abertos para ver o que iria acontecer. É sempre difícil o começo. Eu acho que o primeiro obstáculo é o idioma, logo vem a cultura do país. Depende muito. Eu ainda fui para um país que a cultura, não que seja igual, mas era um pouco parecido com o povo brasileiro, né? As pessoas eram bem amigas, assim. Mas, lógico que tem aquele momento que você pensa, né? Poxa, deixei tudo para trás, será que vale a pena? Mas eu sempre tive a cabeça muito centrada nesse sentido e eu acho que por isso que eu consegui ficar tanto tempo lá fora, jogando em um alto nível. Em toda a Espanha se come muito bem, né? Acho que a alimentação no país é espetacular. Se eu não me engano, não me lembro agora o jogador que falou numa época que não se alimentava bem, que eu não lembro agora qual era o jogador. Mas na Espanha eu acho que a parte de culinária, inclusive em Valência, que é a parte da paella, da parte da... São pratos assim que quem vai para Valência tem que experimentar. É a mesma coisa que vir ao Rio e não ir no Cristo Redentor ou comer um churrasco, uma feijoada. Então é bem legal essa parte também da culinária espanhola. Não, eles sabem que o papai está trabalhando, eu sempre falo para eles, o papai está trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eles sabem que jogando, são muito pequenos ainda, né? Tem um de 5, um de 3 anos. Mas eles gostam, né? Inclusive lá na Espanha, quando eles iam no campo, eles adoravam. Quando eu tive a possibilidade de levar eles aqui na ilha ou no Maracanã, em um dos dois, onde joga o Flamengo, com certeza eu vou levar para eles também conhecer e já começar a sentir o que é jogar no Flamengo. Não, eu sou bem crítico, né? Eu acho que eu sou até exagerado, né? Com respeito à minha parte, né? Eu tenho reuniões com o treinador de goleiro, vídeos. Eu gosto de ver a parte de posicionamento, eu gosto de ver a parte tática. Então, eu gosto de futebol, eu vivo futebol. Mas também é verdade que chega um momento que você tem que desconectar um pouco, né? Sempre que eu estou com meus filhos, apesar do pouco tempo que a gente tem, né? Eu tento fazer com que esse tempo seja muito, né? Mas eu acho que é normal, eu acho que todo jogador
no meu caso, né, que gosta do futebol, que gosta de viver, também tem que saber que a parte da família, né, de estar com a esposa, de estar com os filhos, é fundamental também para a vida, tanto esportiva como na vida pessoal. Eu jogava contra o Diego lá em Ribeirão Preto, tinha um time que chamava Poli do Comercial, ele jogava para o Poli do Comercial e eu jogava para o Clube de Regatas. Ele tinha 10 anos, eu tinha 10 também, a gente jogava lá em Ribeirão Preto um contra o outro, mas né, por destino a gente foi coincidir agora aqui se encontrar aqui no Flamengo. O Diego era um jogador desequilibrado. Até hoje é um jogador que desequilibra, um jogador que, poxa, ele pegava a bola de uma área e levava a outra como se não tivesse ninguém pela frente. Sempre foi um nível completamente diferente dos outros meninos, por isso que conquistou tudo que conquistou e chegou onde chegou. Eu sou da época em que, quando eu comecei a me dar conta do que era futebol, né, foi na época de 94 ali, né, 93, 94, que era a época, né, do Tafarel, a época que a gente conseguiu ganhar o Mundial nos pênaltis, né, com o Tafarel lá. Então, o Tafarel, assim, é um ídolo, né, assim, que eu tinha e também, ao mesmo tempo, era como aquela pessoa que estava lá, eu quero ser ela, eu quero ser essa pessoa porque... foi depois, né, inclusive a trajetória dele voltando para o Brasil, então várias coisas que aconteceram eu pude acompanhar e foi bastante bacana porque eu tive a possibilidade de conhecer faz pouco tempo, né, 2, 3 anos atrás, na seleção brasileira e tive o prazer de comentar isso com ele, né, de falar para ele que quando eu era criancinha ele foi um dos responsáveis por me tornar goleiro. A gente sabe que nós, jogadores, somos personagens, né, para as crianças, né? Às vezes super-heróis para as crianças também, então a gente sabe que mexe com a emoção, independente da posição, do nome ou do que faz. Como eu falei, como vive o futebol aqui no Brasil e também hoje em outros países, né? Eu acho que todas as crianças têm um sonho de jogar futebol e eu acho que isso faz com que elas tenham esse tipo de pensamento, né, de colocar o jogador de futebol como um super-herói para eles e a gente fica feliz por isso. Por isso que eu acho que a gente hoje tem que ter muito cuidado com a nossa imagem também, porque a nossa imagem afeta muito essas crianças, né? Como o futebol está sendo muito relacionado as crianças, né? Como eu falei antes, o personagem do jogador de futebol, a gente tem que ter esse tipo de certo cuidado para que eu tento tratar elas sempre bem, sempre que eu vejo uma criancinha, não é de agora, de sempre. Eu acho que não é porque a gente é jogador de futebol, né, que conseguiu chegar a esse nível que a gente tem que ser diferente de qualquer pessoa. E uma criança ali é aquele sentimento puro, é aquele sentimento que faz com que você vê que o seu trabalho, né, a sua história dentro do futebol foi bem feita. Então, eu acho que é um orgulho poder sentir isso. Não, eu não jogo comigo, não. Inclusive, quando eu jogo comigo, eu ponho de atacante. Mas eu não... Não, no Valência, o Valência tinha um contrato, né, na época com a patrocinadora do jogo, né? E isso era legal, porque a cada semana, se você fosse o destaque, você ganhava uma placa, né? Com todos os números atualizados. Então, lá fora a gente via bastante isso, mas assim, não é uma coisa também que eu me importava muito. Mas sempre que eu tenho tempo disponível, né? Com criança em casa, com pouco tempo também, é difícil, né? De jogar assim diariamente, mas sempre tem um tempinho a gente faz um esforcinho para jogar.